Salmo 34, nós vamos ler do verso 1 ao verso 10. Diz assim o texto: Bendirei o Senhor em todo o tempo. Os meus lábios sempre o louvarão. Minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem. Proclamem a grandeza do Senhor comigo. Juntos exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele estão radiantes de alegria, os seus rostos jamais mostrarão decepção. Este pobre homem clamou, e o Senhor o ouviu, e o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor, de nada têm falta. Obrigado, Senhor, pela singeleza do culto, por estarmos aqui juntos. Nesta hora nós oramos também por nossas crianças, que recebem a palavra da verdade. Abençoe cada pequenino, abençoe cada professor, e que o teu Espírito possa tocar as nossas crianças a cada domingo, e que eles se tornem todos uma geração de discípulos do Senhor, uma geração de servos de Deus. Pai, nessa hora, abre o nosso entendimento para a Tua palavra. Nós já oramos, clamamos, adoramos, ofertamos, nos alegramos, mas agora nós te pedimos, fale diretamente ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Podemos assentar, meus irmãos. Davi fugia de Saul. Davi fugia do primeiro rei de Israel, que num primeiro momento, num primeiro encontro com o poeta, o pastor de rebanhos, o músico Davi, depois de ter usado os serviços de Davi, quase num processo de musicoterapia, onde a Bíblia nos diz que Davi tocava quando Saul estava atormentado e o espírito maligno saía de Saul. Depois de encontros, depois de momentos que viveram juntos, Saul se rebela completamente contra Davi e começa uma fuga literalmente implacável para matar o jovem Davi. Davi está em fuga, e em fuga ele sai do território de Israel, território de Judá, e começa uma peregrinação passando por cidades dos filisteus, que eram inimigos de Israel desde bem antes, desde o tempo dos juízes. E ele chega numa das principais cidades dos filisteus, a cidade de Gat, e lá ele chega e as pessoas ouvem que chegou ali Davi. E começa um burburinho, começa uma fofoca, começa um alarme. Olha, não seria este o Davi? Escutem isso. Não seriam este o Davi, o rei da terra de Israel? Mas Davi não havia sido ainda entronizado, assumindo o seu papel de rei, mas a terra, o canto da terra, o canto, inclusive, dos inimigos de Israel, ao ver aquele homem, diz, não é este o rei. De modo que os de dentro, a começar do palácio, a começar de Saul, a começar da casa real, não viam o que Deus já havia feito. Deus já o havia ungido, chamado. Os inimigos reconheciam este chamado e diziam, não é este o rei. O de dentro,
que deveria sair do seu lugar, pois desobedeceu a Deus, não cumpriu o seu papel de rei, e ceder o seu papel para o próximo rei, não saía, segurava o osso com todas as forças. Não é este, diziam os filisteus, aquele que cantavam, aquele que estava na boca das mulheres, dos cantos, do hit parade da época, quando cantavam assim: Saul, o rei, abateu seus milhares, mas Davi, dezenas de milhares. Os inimigos então o reconheciam como rei, os inimigos sabiam do cântico que estavam dizendo a respeito deste jovem, e a sua fama precedia a sua presença. Aquilo que o Senhor então fazia na vida dele, aquilo que o Senhor estava executando na vida dele, reverberava na sociedade. Para quem ficou feliz com a notícia e para quem não gostava do que ouvia. E quando Davi percebeu isso, obviamente seu coração ficou temeroso. Caramba, os meus inimigos estão falando que eu sou o rei. Os meus inimigos estão dizendo que tem uma musiquinha aí dizendo que eu mato mais do que o rei, que eu sou mais eficaz do que o rei atual. E lá em Gat, lá na cidade dos filisteus, com medo do rei, com medo de alguma retaliação, com medo que já que os inimigos estão reconhecendo-o como autoridade civil, como alguém que tem feitos e que alguém que o povo está celebrando, o medo dele é natural, o medo dele é: esse rei pode literalmente me prender, ele já pode acabar comigo agora, porque eu estou vulnerável. Eu não estou com um grande exército do meu lado, pelo contrário, eu estou em rota de fuga. E diante deste medo, ele faz algo chocante. Ele fingiu estar louco. Eu já vi muitos maridos dizerem isso para mim em confissões: pastoras, eu tenho que fazer de louco para poder aguentar aquela situação. Mulheres também, eu já ouvi falar muito: eu tenho que ficar de louca, pastor, porque senão ele me deixa louco. Davi se finge de louco. E a Bíblia nos dá detalhes deste fingimento de loucura. Diz que ele agiu como louco, é muito generalizado, mas diz que ele ficava riscando as portas da cidade, e além disso, que ele ficava babando. E que deixava a saliva escorrer pela sua barba. É alguém com medo? É alguém que está fugindo? É alguém que começa a fazer uma matemática de que eles irão me prender, já que eles estão entendendo quem eu sou. E ele passa com esse teatro o que ele queria passar. Os seus inimigos constatam: gente, este homem está louco. Gente, por que vocês estão trazendo aqui para minha corte mais um louco? Será que faltam loucos para você trazerem outros loucos para agirem com loucura na minha frente? É a palavra ali entre os filisteus. E ele conclui dizendo: o que você veio fazer no meu palácio? O que essa loucura veio fazer no meu palácio? Davi em rota de fuga, Davi com medo, Davi se fingindo de louco. E enquanto fugia, Davi certamente manifestou desejos, como disse, medo, sentimentos, mas também aquilo que estava em seu coração. E em algum momento dessa história, existe uma associação entre isso que eu acabei de contar para vocês, Davi fingindo-se de louco, com um salmo. E é o salmo que nós lemos. Então, talvez ali no cabeçalho da sua Bíblia você leu salmo que Davi escreveu quando fingia-se de louco diante de Aquis, rei de Gat. E diante dessa associação, nós podemos hoje perceber algumas atitudes lindas que o ungido rei de Israel teve, além do fingimento de loucura. Ele preferiu, primeiro, bendizer o Senhor
E o texto é claro, em todo o tempo, os meus lábios sempre o louvarão, minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam oprimidos e se alegrem. Em rota de fuga, temendo pela sua própria vida, a sua atitude era de bendizer o Senhor. Ele poderia facilmente começar uma briga com Deus. Deus, por que eu estou fugindo? Senhor, o que foi que eu fiz? Senhor, eu não me candidatei para ser rei de Israel. Senhor, eu estava no meu trabalho lá atrás dos meus rebanhos. Eu era o filho, o caçula, o último. Os meus irmãos, sim, esses, os mais velhos, serviam no exército, esses tinham aspirações, eles já estavam nos combates, mas eu não, Senhor, eu cuidava da minha vida. Eu não pedi, eu não disse, Senhor, me levante, me exalte, olhe para o teu servo. Eu estava cuidando da minha vida, cuidando do meu rebanho, eu matei urso, cuidando do meu rebanho, eu matei leão, eu vivia na solitude do campo. Mas aí o Senhor manda alguém, o Senhor dá o meu endereço para alguém, esse alguém vem até a casa do meu pai e diz, eu preciso conhecer todos os seus filhos. E esse alguém, o profeta, me unge rei de Israel, e agora eu estou em rota de fuga, e agora eu estou tendo que me fingir de louco, porque eu tenho medo que alguma coisa aconteça com a minha vida. Ele poderia dizer tudo isso, que seria o natural, seria o comum, mas ao invés de brigar, ele escreve, bendizei o Senhor o tempo todo. Por que ele escolhe bendizer? Porque, gente, se constatar os problemas resolvesse tudo que nós temos como dificuldade, seria fácil a vida, né? Você vai, constata o problema, resolveu. Vai, constata o problema, resolveu. Vai, constata o problema, resolveu. Mas todos nós, que já temos uma certa maturidade de vida, você sabe que quantas áreas da sua vida você já constatou exatamente o problema, você sabe exatamente a solução, mas não faz nada. É igual eu com o meu regime, eu já sei tudo sobre regime. Você quer dica, você quer dieta, você quer quantas horas de exercício? Eu te falo, aliás, todo aquele que tem problema com a balança sabe todas as técnicas, não é verdade? A gente conhece tudo. Por que então não faço? Por que então? Porque há uma dificuldade entre o saber e o fazer, constatar e realizar. Davi prefere, diante da constatação, ele não deixa a constatação ser aquilo que drive, que dirige a sua mente, ou que vai ofuscar e que vai deprimi-lo. Ele escolhe, eu quero bendizer o Senhor, e eu quero fazer isso o tempo todo. O que significa que mesmo em rota de fuga, este é o caminho. E ele disse que os oprimidos se alegrem, que proclamem a grandeza do Senhor comigo, juntos exaltemos o seu nome. Ele quer trazer gente para estar junto com ele. Ele quer trazer gente e gente com problema. Davi nos ensina a ser fiel na fidelidade e na necessidade dos outros quando você está em necessidade. Geralmente, quando nós estamos com muita necessidade, nós nos afastamos de quem tem necessidade, porque você já conclui que a sua necessidade já é muito grande, então, pelo amor de Deus, o seu problema não, eu estou por aqui de problema já. Davi não. Davi fala, olha, que os oprimidos venham, que os oprimidos se alegrem. E se você quiser uma prova a mais disso, quando Davi tem o seu bando aumentado, aqueles homens que chegam até Davi, a Bíblia diz que só era cara endividado, problemático, fugitivo, não tinha um ali que era um cara resolvido na vida, era só tranqueira que se aproximava dele. E ele, com esses homens, ele fez desses homens um grande exército. Ele formou esses homens. Se fosse no tempo de hoje, diria que ele foi um excelente coaching. Que ele transformou a mentalidade desses caras, que ele ganhou a fidelidade deles, ganhou o coração deles. Esses caras davam a vida por ele, porque ele foi fiel para esses homens quando esses homens estavam em necessidade. Mas ele então diz que nesse processo de bem dizer, seja na rota de fuga ou em qualquer rota, que venham outros juntos. Sejam oprimidos, seja gente que esteja bem, e que todos juntos façam um movimento de proclamar a grandeza de Deus. Por quê? Porque quando nós proclamamos a grandeza de Deus, nós nos situamos como criaturas deste Deus poderoso.
Porque quando eu paro para pensar que eu sou um ser humano dentro de um planeta chamado Terra, que eu só estou aqui, você também, porque existe leis, a lei da gravidade que nos segura, porque Deus fez um alinhamento no planeta, nos recursos desse planeta, Ele criou tudo, e quando eu penso nesse Deus Criador, eu me situo, eu falo, realmente eu sou pó, realmente eu sou pó. Eu não sou esse ser forte, maravilhoso, que posso reger tudo, que estou lá no mercado de trabalho, está bombando meu trabalho, você não é nada. Num piscar de olhos a vida muda, num piscar de olhos tudo se transforma, porque Deus é Deus, o único Senhor imutável e que não é tocado pelos dramas da vida. Então proclamem a grandeza comigo, venha junto, seja oprimido, seja alegre, seja em rota de fuga, não importa, vamos investir no coletivo. Davi convida, Davi encoraja o exaltar ao Senhor, Davi entende a unidade, o poder do coletivo, porque no coletivo as nossas forças são expandidas, no coletivo nós nos tornamos uma só voz, mesmo cantando em uníssono, esse canto é mais forte, esse canto contagia. Davi continua, olha, eu busquei o Senhor, Ele me respondeu, perceba, Ele livrou-me de todos os meus temores. Aí você pode dizer, se você foi um leitor atento e ouviu atentamente o que disse, poxa, mas ele estava com medo. Tanto que estava com medo, como fingiu ser louco. Então, por que ele está dizendo aqui, Ele livrou-me de todos os meus temores? E eu acredito que os temores que ele se refere aqui são temores que paralisam o homem. O medo também é um instinto de segurança. O medo também é um instinto, uma válvula de proteção, que me faz ficar mais consciente e tem a noção de perigo, então parece que eu não devo ali, aquilo está perigoso, eu tenho sensações, e essas sensações me tiram talvez de rotas que vá direto a um perigo. Mas o medo, ele pode se tornar em um pânico paralisador. O medo desequilibrado gera outras reações indesejáveis, que vão além da chamada síndrome do pânico, de dramas de não conseguir sair de casa, de medo de todo mundo, de sensações de que seria atacado a qualquer segundo. Davi, sim, tinha medo. Sim, ele fingiu-se de louco, mas ele não era paralisado pelo medo. Davi, certamente, quando enfrentou Golias, teve medo. Quem não teria medo de um gigante? Quem não teria medo de um soldado, sendo você um pastor de rebanho? Mas o medo não o paralisou, porque a sua fé no Senhor dos Exércitos era maior do que aquilo que ele via. Então, em nome de Jesus, escute isso, deixe o Senhor remover os medos que te paralisam. Medo nós sempre teremos de acordo com as circunstâncias e variáveis da vida. Quando um dia um bandido colocou uma arma na minha cabeça, eu tive medo. Quando um dia um outro bandido pôs uma faca na minha barriga, eu tive medo. Em alguns momentos, vivendo em Israel, envolvido com o que eu fui envolvido, eu tive alguns medos. Mas não eram medos que paralisavam, que falavam, agora travou, agora eu não faço mais, porque agora eu estou com medo. Não. E eu creio que é esse que Davi está se referindo. Ele me livra dos temores que podem me nocautear ou me tirar de cena. O medo é natural, mas o medo não pode me paralisar. Ele prossegue, os que olham para Ele estão radiantes de alegria. Os seus rostos jamais mostrarão decepção. Eu não cheguei nesse nível ainda. Quando eu estou decepcionado, é terrível. O semblante cai. Você fica angustiado. Mas Davi nos diz que os que contemplam Ele são cheios de alegria, são pacificados, têm o seu semblante vivo. E Davi aqui está ecoando algo que aconteceu anteriormente, quando Moisés entrava diante da presença de Deus, e a Bíblia diz que o seu rosto era iluminado. Rosto iluminado pela luz que não é sua.
O rosto iluminado pela luz que é dele. E a luz dele em mim faz o meu rosto brilhar e enfrentar os dramas com o brilho do Senhor no meu rosto. Durante a fuga, Davi diz que o pobre homem clama, que o Senhor o ouve, que o Senhor o liberta, que o Senhor coloca o seu anjo para guardá-lo. Aqueles que temem o Senhor, Deus os livra. O Senhor nos guarda é regra. Jesus nos ensinou a orar dizendo: livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Nós oramos pedindo proteção ao Senhor. Repito, a proteção e a guarda do Senhor é a regra, é o que nos foi revelado. Mas há momentos que aparece a exceção. Há momentos na vida que não há aquilo que eu espero. E todos nós temos casos para contar. E quando não é a regra da proteção, é a exceção do encoberto. E a exceção do encoberto, Deus não divide conosco o porquê Ele permitiu. Deus não diz para a gente: olha, aconteceu lá uma tragédia e eu não vou dizer por que aconteceu. Ele não vai responder nem por quem foi ali, estava ali envolvido naquela situação, quem perdeu um ente querido. Essa é a exceção. E é por isso que Deuteronômio nos diz: as coisas encobertas pertencem ao Senhor. As coisas que a matemática não cola pertencem ao nosso Deus. As reveladas pertencem a nós. As encobertas são as exceções. As reveladas representam a regra. As reveladas pertencem a mim e aos meus filhos, é o que diz Deuteronômio 29:29. E as encobertas pertencem a Ele. Nas reveladas, eu cresço em confiança. Nas encobertas, eu desenvolvo a fé, mesmo que se for desenvolver essa fé no choro. Ele diz: provem, veja que o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugie. Davi nos diz: experimente Deus. Experimente o Pai. Abra o seu coração com sinceridade e você verá aquilo que nós cantamos. Você verá que Ele é bom. Conheça-o mais, refugie-se nele e você verá que Ele é Deus. Deus vivo em qualquer circunstância. Deus que quer nos marcar. Deus que quer que através da nossa prova Ele se revele. Deus que quer falar conosco. Eu estava no carro com a Camila no sábado, fui levá-la no escoteiro. E na volta a gente veio conversando. E a gente conversando sobre a Cecília, minha esposa, que está trabalhando na Inglaterra, para quem não a conhece. E a Camila olhou para mim assim, eu olhei pelo outro lado, ela falou: papai, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu falei: fala, filhinha. Falou: por que você foi para a Inglaterra, hein? Como foi que você foi parar lá, pai? Você é brasileiro. Ela adora falar assim: eu e meu irmão somos British, mas você é brasileiro. Como você foi para lá, papai? Gente, parecia que na hora que ela fez essa pergunta, que o poder de Deus desceu lá no carro. E me veio à mente como eu fui parar lá na Inglaterra. E eu comecei a contar para ela. Falei: Camila, eu queria muito conhecer a Deus mais perto. Camila, eu queria muito entender, e eu orava: Senhor, eu quero que o Senhor me tire de todas as minhas limitações, eu quero que o Senhor me coloque num outro momento, numa outra situação. Senhor, me ajude. Senhor, eu me sinto limitado. Senhor, eu não tenho recursos. Senhor, eu não tenho grana para fazer nada. Senhor, me ajude, Senhor, me ajude, Senhor. Eu orava, mas era uma oração minha. Ninguém sabia dessa oração. Era a minha oração. Ela: e aí, papai? Eu falei: aí, Camila, um British pastor, um pastor britânico, Camila, veio para a minha igreja.
E quando ele vinha na minha igreja, Deus falou o nome do papai para ele no avião. Gente, eu só acredito nisso porque foi comigo. Se alguém me contar, se duvidar, fica à vontade, tá? Mas foi comigo. E esse homem chegou no púlpito da minha igreja e disse: eu tenho uma mensagem para o André. Você estava lá, Márcia? Você estava lá? E eu falei: que nada, você está louco, que eu, o quê? Deve ter outros André aí, comigo não. E teve um segundo culto e ele voltou lá: eu tenho uma mensagem. Ele antes de pregar, ele pegava, falava inglês, o intérprete: eu tenho uma mensagem para o André. E eu fui lá fora, nem participei. Meu telefone toca: André, olha, tem um cara, o pastor lá está chamando você, cara. Eu falei: que eu? Você está maluco, isso é papo de pentecostal maluco, estou fora. Telefone toca de novo, eu começo a ficar com aquela: meu Deus, será que eu estou fugindo, estou dando uma de Jonas, o que está acontecendo? Senhor. Falei: olha, fala com o meu pastor, se o meu pastor disser é o Andrezinho lá, eu vou. E aí, meu pastor mandou a mensagem através do meu amigo: diga para o André que é para ele vir. E eu fui. Ainda antes de ir, perguntei para minha mãe: mãe, você tem certeza? Você acha que eu devo ir? Mãe, está acontecendo isso, eu estou achando meio estranho esse papo, nunca vi um negócio desse, que papo é esse? Deus fala o nome de você no avião para alguém que nem conhece, o cara da Inglaterra. Minha mãe: André, para, quando Deus nos chama, nós largamos tudo, vai. Eu fui, irmãos. Fui pedindo perdão no caminho, falei: agora ele vai revelar meus pecados. E aí eu pedi perdão por pecado de todas as gerações que você possa imaginar. Senhor, remove a vergonha, remove aquele dia, remove, Senhor. Senhor, não me expõe. Mas eu ainda achava que ele ia sentar comigo, sabe, como um pastor, conselheiro: vem cá, filhinho, Deus tem algo para te falar. E ele chega do púlpito e fala: where is André? Levantei o dedo assim, no meio da plateia: vem aqui. E eu fui lá na frente e eu ouvi a resposta da minha oração. Eu ouvi as respostas dos meus clamores. E a resposta que eu ouvi ali foi: você quer me conhecer? Você quer me provar? Você quer ver que eu sou bom? Você quer ver que eu sou poderoso? Você não quer ter limites? Então, assuma a sua identidade de cristão. Assuma o que você diz conhecer. Em outras palavras, viva! Porque evangelho não é teoria. Boas novas não é sentar à igreja, ouvir a palavra, legal, vou para casa. Boas novas têm que ser encarnadas em nós. E aí eu provo esse Deus, como ele falou, aí eu vejo que ele é bom. E aí eu também vejo que em muitas atitudes de Deus eu não entendo. Mas o que eu entendo me faz ficar quieto e entender e proclamar e confessar: sim, o Senhor é bom. O Senhor é bom. Davi diz: provem e vejam. E como é feliz o homem que nele se refugia. E mesmo durante a fuga, tema o Senhor. Tenha consciência da maneira que você vive. Ele vai cuidar das suas necessidades. Os leões passam fome, mas os que buscam o Senhor não têm falta de nada, mesmo se você estiver em fuga. Não se equivoque. Não sentir falta de nada não significa reinar na prosperidade. Significa que o Senhor vai cuidar de você e de mim, bastando a cada dia o seu mal. Ele cuidará de nós. Para quem foge de algo hoje, se você foge de alguém, se você foge de você mesmo, se você não quer enfrentar alguns assuntos, algumas circunstâncias,
Se você não quer enfrentar passado, nem presente, nem futuro, lembre-se, não há como passar a vida fugindo. E nós não devemos passar a vida fugindo. A fuga tem sempre um fim. Para Davi, o fim foi o início do seu reino. Para Davi foi o fim, ele sim, declarado rei perante todo Israel, se tornando o rei mais querido que teve Judá, que teve em Jerusalém. Homem falho, mas homem segundo o coração de Deus. Porque ele enfrentava os seus dramas com consciência e dependia do Deus que ele provava, o Deus que é bom, o Senhor e rocha. Durante a fuga, meus irmãos, deixe a sua espiritualidade entrar em ação. Durante a fuga, deixe a espiritualidade te dar uma nova orientação por que caminho, por qual, por onde seguir. Durante a estação que você estiver vivendo, seja ela qual for, lembre-se, Deus mandará chuva, Deus cuidará de ti, na alegria da liberdade que você estiver vivendo, ou na dor que você estiver enfrentando, seja em Gate com os filisteus, seja no lugar de rosas e flores, nos jardins da vida, confiemos no Senhor. Diante da fuga, prefira o Senhor. Vamos ficar em pé e vamos clamar a Ele. Sim, Senhor. Ajude-nos a não fugir. Ajude-nos a não fugir desde as pequenas coisas, daquilo que poderíamos ter acertado de maneira tão rápida, mas procrastinamos. E ajude-nos a não fugir dos dramas crônicos da nossa vida. Ajude-nos a, nestes processos, que às vezes dá vontade sim de fingir-se de louco, como Davi fez. Ajude-nos a bendizer o Teu nome, a provar e ver que o Senhor é bom. Ajude-nos a olhar para os Seus caminhos. Ajude-nos a entender que o Senhor está conosco, que o Senhor é o socorro bem presente na hora das angústias. Ajude-nos a entender que somos chamados para vivermos como uma identidade com Cristo, não simplesmente com o rótulo de gente que vai à igreja. Faz tudo isso verdade em nós. E seja qual estação que aqui cada um dos meus irmãos e irmãs estejam vivendo, que nessa estação do hoje, o Senhor, o nosso pastor, que não deixa nada faltar, que elimina os nossos medos paralisantes, que Ele possa uma vez mais sussurrar nos nossos ouvidos palavras de consolo, de confiança, porque o Senhor mandará todas as chuvas, todos os suprimentos, tudo aquilo que carecemos e esperamos. Faz assim em nós, Pai, como o Senhor fez em Davi, como o Senhor tem feito na história, em nome de Jesus. Amém.